Olá, boa noite. Mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Este é um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS. Hoje nós temos o prazer de conversar com o presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Felipe Leiria, que também é presidente do Sindicato dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lac. Boa noite, espectadores da TV Urbana. Boa noite, amigos e colegas do Sindifisco. É uma satisfação estar aqui e debater esse tema tão importante, uma oportunidade que a gente tem de enfocar questões que muitas vezes nós não encontramos nos veículos mais hegemônicos da mídia. Então, agradeço a oportunidade e te devolvo a palavra, Lac. Prazer é nosso de estar contigo aqui, Felipe. Nós vamos debater com o Felipe o teto de gastos do Rio Grande do Sul, que foi aprovado essa semana na Assembleia. Felipe, uma avaliação tua sobre esse teto de gastos, ele é realmente necessário para o desenvolvimento do Estado ou ele é mais uma trava do que uma ajuda ao desenvolvimento? Importante questão, Lac, e acho que parte da resposta a essa pergunta é tudo depende da dose do remédio, né? Um remédio na dose certa, traçando um paralelo aqui, ele é bem-vindo. Um remédio em dose elevada, ele pode matar o paciente. Esse teto de gasto, ele trata de uma política que, grosso modo, já vem desde 2016, né? Então, aí com a nossa emenda constitucional 95 na União, e que o Estado repete aqui, trazendo um outro contexto, né? Aqui se trata de partir de um pressuposto em que o problema é o gasto público com serviços para a sociedade. Vejam, o nome é teto de gasto, mas nem todas as despesas estão submetidas a esse limite. Por exemplo, pagamento de juros e amortização da dívida não se submetem a qualquer tipo de limite. E é justamente esse o aspecto que considero mais central, dado que no contexto aqui do Rio Grande do Sul, este teto de gasto ele cumpre a função de ser um ato preparatório à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e que não vê qualquer limite de reestruturação de juros, de dívida com a União, né? Então, respondendo objetivamente, sim, o teto de gasto ele é necessário, desde que seja para, enfim, aperfeiçoar a capacidade de prestação de serviço do Estado. E não, ele não é necessário quando ele cria um mecanismo tão somente para liberar o gasto com juros e endividamento, deixar de forma irrestrita esse tipo de gasto que não gera qualquer contrapartida para a sociedade gaúcha. Dentro disso que tu falasse, não é um risco para a sociedade gaúcha ficar à mercê da leitura do executivo que for eleito, mais à direita ou mais à esquerda, mais concentrador de renda ou menos concentrador, porque o que tu observasses o teto de gastos se o serviço público não for prejudicado. Mas e se vier um executivo, um coordenador, que acha que o problema é realmente o tamanho do Estado e tem que tirar o Estado do caminho? O teto de gastos não é exatamente isso, um empecilho ao crescimento da sociedade? Importante questão, Lac. Nesse sentido, sim, ele, tal como está posto, ele representa um impedimento ao desenvolvimento do Estado. Em que medida? Vamos analisar. Primeiro, trata-se de uma lei complementar, portanto, ela se impõe a todos os poderes, independentemente do poder do governante eleito, né? Essa lei complementar ela será válida por 10 anos, e trata-se de um limite das despesas primárias, assim chamadas, aquelas que efetivamente correspondem à prestação de serviço público à população. Aqui estou falando de educação, saúde, né, esses gastos mais finalísticos, né, e impõe um limite
de crescimento do IPCA. Aonde está o prejuízo aqui para a sociedade? Primeiro, tudo aquilo que o Estado arrecada e que é possível de disponibilizar para o orçamento, dentro de uma disputa republicana e democrática, é a receita corrente líquida. E ela cresce muito além, né, do que é o crescimento do IPCA. Portanto, ao se colocar uma trava do IPCA, está deixando de se oferecer uma parte da receita, né, que é arrecadada com os tributos da população, né. Esta parte da receita não retornará para a população gaúcha. Ela será reservada, mesmo antes da sua execução orçamentária, né, ela será reservada para, enfim, garantir o pagamento de juros e amortização da dívida. Esta é a lógica deste projeto. Portanto, problemas bem práticos, né? Nós temos, por exemplo, a área da saúde. A inflação da área da saúde, estruturalmente, historicamente, nunca foi IPCA, sempre foi superior. Então, esta é uma área que tende a ter prejuízos. Por quê? Porque ela vai receber tão somente o IPCA. Mas a gente pode pensar, então, o governo vai realocar de outras áreas para colocar na saúde. Bom, então essas outras áreas também receberão uma recomposição orçamentária inferior ao IPCA, né, dado que o governo estaria tirando delas para complementar na saúde. O resultado desse jogo orçamentário todo é precarização de serviços, né, sucateamento, se não de áreas finalísticas, de outras áreas. Não é possível nós pensarmos que educação passe só pela Secretaria da Saúde. Ela também passa, por exemplo, pela Secretaria de Planejamento, que auxilia nos projetos, né? Ela passa também por áreas como a própria Secretaria da Fazenda, garantir a arrecadação para a execução das políticas públicas, né? Portanto, este corte linear de IPCA, ele operacionalmente ele é prejudicial, sem dúvida. Tanto é verdade que a discussão no âmbito federal é como furar o teto para dar conta de demandas públicas que se tornam despesas orçamentárias, né, e que se impõem independentemente do teto. Portanto, este teto ele está encaminhado de forma muito simplificada. Ele simplifica, né, uma realidade de gastos que se impõe com um projeto muito claro, que é atrelar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de juros e dívida, né, uma dívida que, segundo cálculos do próprio Tribunal de Contas e da própria CAGE, já estaria paga desde 2013, se corrigido o contrato com a União, a IPCA mais 4%, tal como consta na orientação do STF, né, e que agora o governo do Estado reconhece essa dívida, né, ele convalida, então, portanto, essa dívida, alheio a essa discussão, e não é de ordem jurídica, é de ordem política esta escolha, né, e ocupa, então, aquele orçamento que poderia ser destinado a gaúchos e gaúchas, né, que demandam saúde e educação, sob essa égide de uma austeridade fiscal. Na verdade, não vai cumprir essa função, tem essas contradições muito claras, né, e vai liberar, certamente, margem para reestruturar juros, reestruturar a própria dívida do Estado, né? Então, esta é a grande contradição deste projeto. Ele está posto de uma tal forma que possivelmente veremos nos próximos anos, né, aí a sua necessidade de revisão. Sim, o projeto passou na Assembleia por 35 votos a 13 contrários e as emendas tiveram menos de votos, né? Essa maioria na Assembleia que hoje pensa somente em cortes e no teto de gastos e no liberalismo, onde isso vai levar o Estado? O que tu visualiza daqui para frente nos próximos 10 anos? É importante questão, pois esse receituário presente nessa emenda de teto de gasto, ele decorre de um pressuposto sobre qual o papel do Estado, o modelo de desenvolvimento que nós temos no país, né? E, bom,
grosso modo, o caráter desta medida, ela converge para a ideia de um país com baixo grau de desindustrialização, que não aposta em ciência e pesquisa, que se dedica a um rentismo financeiro e a exportação de agronegócios, né? Enfim, sem maiores tributações. Ele é um modelo ele é projetado como um modelo para garantir este grau de desenvolvimento que o país tem, dando ele como razoável, né? Portanto, as perspectivas para os próximos 10 anos, né, mantida essa realidade, esse diagnóstico sobre o Estado, ele incorre em problemas das seguintes ordens, né? Primeiro, um grande bolsão de cidadãos que vão depender de transferências, né, de políticas públicas não contributivas, né, cada vez mais desfocalizadas, né, no sentido de que teremos uma margem de pessoas cada vez mais dependendo de transferências assistenciais do Estado, dado que esse modelo de Estado ele não gera emprego, não gera renda, né, não desenvolve indústria, não desenvolve o setor produtivo, e alimenta um rentismo financeiro. A outra ponta desta equação é que essas pessoas que vivem com base em transferências assistenciais é que elas acabam, ao fim e ao cabo, necessitando buscar recursos junto ao setor financeiro. Então, que a gente tem uma transferência indireta desses valores assistenciais para o setor financeiro, e um endividamento das famílias, em especial com, assim, luz, água, né, esses recursos essenciais, né? Apenas para se ter uma ideia, LAC e ouvintes, nós recentemente estivemos no âmbito da União Gaúcha acompanhando a questão do superendividamento, e os dados são alarmantes, né? O município de Encruzilhada do Sul, para vocês terem uma ideia, 30% da população, segundo a informação do defensor público que esteve relatando e atua nesse caso, 30% da população está em situação de superendividamento, né? Superendividamento por água, luz, condomínio, né? Despesas ordinárias, né? Qualquer família necessita. Bom, isso também tem relação com esse modelo de desenvolvimento e desta posição do Estado em não prover, né, não fomentar, não induzir o desenvolvimento. Com isso, o mercado de trabalho fica desaquecido, a indústria não cresce, e o que nós temos é uma grande informalidade e necessidade de assistência social. Ela é insustentável, sim, nos próximos 10 anos. A perspectiva que nós temos é que a realidade se impõe, independentemente das disputas ideológicas, e a realidade que vai se impor tanto que na União já está se impondo e que aqui no estado do Rio Grande do Sul aparece, é a necessidade de revisão do teto do gasto, né? Não se pode falar em teto do gasto, por exemplo, como vamos dizer que a inflação da UTI neonatal de crianças é a mesma inflação da cesta básica, né, de alimentos, sabendo que há serviços, sabendo que há insumos cotados a preço internacional. Então, essa discussão de nivelar toda e qualquer despesa por IPCA, ela é precária, ela é simplista e ela é disfuncional, né? Ela é disfuncional. Mas a gente sabe que o sentido maior não é exatamente uma austeridade, embora o discurso hegemônico sustente esta posição. O sentido maior é atrelar, sim, o Estado do Rio Grande do Sul numa espécie de projeto unionista, onde, enfim, o ente União detém a grande capacidade de fazer política pública, de fomentar o desenvolvimento. Com isso, perde o Estado a sua capacidade de desenvolvimento regional. Nós esperamos que na próxima eleição, LAC, essa discussão esteja presente no debate entre os futuros candidatos ou candidatas ao Piratini, né? Que se discuta se é esse o modelo que, de fato, queremos para o Estado, entes subnacionais, se isso é sustentável ao longo do tempo. Na nossa visão, isso não se sustenta
e possivelmente teremos aí na agenda dos próximos 10 anos uma revisão desse teto. Sim, acho que a tua visão é correta, Felipe, e tanto é que, certo ou errado, o presidente Bolsonaro está furando o teto de gastos, né, porque o teto de gastos é irreal, é uma postura diante da sociedade impositiva que não se sustenta. É exatamente essa a tua visão, né? Exato, e é importante a gente esclarecer alguns termos lá, porque parece que estamos num debate, às vezes, reativo, né? Não se trata de o Estado não dialogar com o setor financeiro, de não entender a lógica da financiarização que se impõe, mas se trata de adequar, de usar os instrumentos adequados. Vejamos, né? Aqui mencionamos a questão do IPCA não ser aplicado, por exemplo, para a área da saúde. Essa é uma discussão interessante mesmo para esse receituário que hoje está hegemônico, né? Por que então não se estabelece um teto diferenciado para a área da saúde, sabidamente onde a inflação é superior ao IPCA? Isso denotaria uma discussão cuidadosa, apropriada, mesmo dentro desse receituário do ajuste só pela despesa, né? Por que não discutir a inflação na área de segurança pública? Será que é o mesmo indicador do IPCA? Certamente não, né? Então, esse tipo de discussão é que revelaria uma real intenção em guardar a capacidade, preservar a capacidade prestacional do Estado, de garantir esse serviço para a população, né? E também fazer um controle adequado pela despesa. Mas para fazer o controle adequado pela despesa, também teríamos que falar de juros e amortização. Agora, como é possível, né? Quer dizer que a mensagem que passa é que os próximos governantes desse Estado poderão fazer sucessivos contratos de renegociação da dívida com a União, né, sem qualquer limite, né? Reestruturação da dívida sem qualquer limite de pagamento de juros, de amortização, isso tudo fica livre. Ora, isso tem um endereço certo e esse projeto deixa suas digitais, né, a quem interessa, né? Interessa a esta lógica, né, do rentismo financeiro, no caso específico do Estado do Rio Grande do Sul, isso ganha contornos distintos, que é atrelá-lo, mantê-lo submisso aí à União na capacidade de desenvolvimento de política regional. Então, são por essas razões que, de fato, a realidade se impõe, né? Esse projeto ele é insustentável, nós estamos vendo a situação das famílias, o rendimento médio de trabalhadores caindo na recente pesquisa do IBGE. O cenário é esse, de fato, Lac. Sim, é interessante que tu apontasse no início da tua manifestação que esses temas não são discutidos na grande mídia. A gente não vê isso nos jornais, nos grandes jornais do Rio e São Paulo, não vê isso nas TVs a cabo por assinatura. O que nós vemos lá é a visão única do teto de gastos, corta, o Estado está quebrado, tem que cortar. Por que tu acha que isso acontece? É importante entender, lá que na minha visão, a pluralidade, né? A pluralidade do debate. Hoje que nós temos, em geral, a mídia hegemônica ela tem um patrocinador, né? Basta nós vermos nos telecomerciais aí, eles falam por si só quem patrocina, né? Isso revela, então, quem de fato traz a informação. Daí a importância de espaços como esse, né, para que a gente possa trazer o contraponto. Né? O que a gente vê geralmente na mídia são especialistas, né? Nós vemos, às vezes, analistas e consultores, o Credit Suisse, o mais recente são esses que têm aparecido, né? Então, é o setor financeiro tendo voz, que é importante, o setor financeiro tem que ter voz, mas ela não pode ser a única voz, né? Mais ainda, uma matéria desse caráter que impõe restrições para os próximos 10 anos, né, ela não pode ser encaminhada nos termos em que foi, né, sem o devido debate, sem, inclusive, fazer uma audiência pública para que outras vozes
possam surgir. E aqui eu quero também destacar como esta medida ela é um ato preparatório para a adesão do regime de recuperação fiscal, né? Ficou muito evidente nas comissões estabelecidas para discutir a adesão, contraponto de setores importantes da sociedade, né? Refiro-me aqui não só a servidores públicos, mas também organizações, categorias de classes, né? Cito a OAB, que também tem interesse nesse tema, né? E onde o fato que está dado a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul conta, inclusive, com uma perícia, né, determinada pela ministra Rosa Weber, né, demonstrando que ali há anatocismo, que há um valor significativo que já foi pago e que foi indevidamente pago. Isto é um fato. Né, nós podemos discutir as versões sobre esse fato, né, mas esse fato se impõe. E diante deste fato, o Parlamento gaúcho, independentemente do mérito, ele optou por não enfrentar esta questão. Ele optou por se atrelar a uma visão de submissão a essa política unionista. E nós podemos discutir as razões dessa posição política. Inclusive, podemos chegar à conclusão que o Estado deve fazer uma mobilização com outros entes subnacionais para ganhar mais força, mas isso precisa ser informado para a população, que se trata de uma escolha eminentemente política, né, e que há um fato sobre o qual o Parlamento gaúcho fez uma interpretação. E é esse parlamento que deve responder às razões dessa interpretação. Você está assistindo aqui na TV Urbana ao programa Sindicato em Ação. Hoje nós entrevistamos o presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência, Felipe Leiria. Nós vamos a um pequeno intervalo. Notícias da semana com a jornalista Fabiane Flores. E na volta vamos conversar com o Felipe como o teto de gastos impacta o salário do funcionalismo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Oi, Lac! Oi, pessoal que está nos acompanhando em mais um programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Porto Alegre terá novo complexo de eventos e lazer em meio à natureza. Como votaram os deputados gaúchos no projeto que regulamenta o orçamento secreto? Desemprego recua para 12,6% e atinge 13,5 milhões no terceiro trimestre, diz IBGE. Etanol passa dos R$ 7,00 no estado. Privatização deve render 16 bilhões de reais a portos. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. É contigo, Lac. Muito obrigado, Fabiane. Estamos de volta com o Sindicato. Estamos ouvindo hoje o presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência, Felipe Leiria. Felipe, eu fiz uma chamada perguntando para ti como é que fica, diante do teto de gastos, o salário dos servidores, que há muitos anos está sem reajuste, estão os servidores sem reajuste. Como é que fica diante desse teto de gastos? Excelente pergunta, Lac, porque a então PLC 378 previa no texto, né, no seu texto, a excepcionalização da revisão geral anual de servidores. Importante destacar que esse tema ele é de iniciativa do governador, né, e que o STF recentemente entendeu que não há obrigatoriedade dessa recomposição. Então, portanto, podemos entender que na prática é quase, né, que não seria forçoso dizer que é uma discricionariedade. Né? Bom, ela excetuou, então, a revisão geral anual, ela está liberada do ponto de vista de ordenamento jurídico e do ponto de vista de legislação. Não há óbices em colocar revisão geral anual para servidores. Ocorre que, na prática, este limite do IPCA, né, ele ataca, né, esta possibilidade, fulmina ela, né, frontalmente, nos seguintes termos.
Vamos imaginar que o Estado ele é um grande prestador de serviço. Qual é a principal despesa que o Estado tem? É com o pessoal, com quem presta serviço, né? Isso fica mais visível nos demais poderes, né? Cito aqui Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, próprio Tribunal de Contas, né? Onde o percentual com gasto com pessoal é maior, né? Comparativamente ao Poder Executivo, que possui sim muito investimento, né? Embora não tenha conseguido executar, possui investimento, mas possui também outras despesas correntes, né? Portanto, no Poder Executivo, onde está o grosso da força de trabalho do Estado, né, é justamente onde há mais disputa por recursos. Então, portanto, aonde há uma tendência a um achatamento maior desta revisão, dado que ultrapassar o limite, tal como fala o PLC, impede, por exemplo, reestruturação de carreiras, né? Vamos imaginar o problema da área da educação, né? A questão do piso salarial do magistério, né? Que aproximadamente exigiria um reajuste de 31%. Né? Isso traz um impacto substancialmente elevado e que pode encontrar, sim, limitações neste teto de gasto. Né? Portanto, o teto de gasto representa, do ponto de vista de funcionalismo, mais um requisito tendente a limitar a recomposição de salários, a limitar a possibilidade de reestruturação de carreiras. Estamos falando de 10 anos, não é só de recomposição inflacionária que se trata a questão do servidor, nós temos que fazer a gestão dos recursos humanos, ora adequar uma carreira em função de novas demandas, ora empreender novos estímulos para novas tarefas que se impõem. Todos esses instrumentos ficam condicionados, ficam subordinados a um teto de IPCA, sem que haja uma razão objetiva para que isso funcione desta forma. Esse teto ele não dialoga, né? Ele é um fim em si mesmo, esse teto. Ele não estabelece uma exceção na hipótese, por exemplo, vamos pensar que esta pandemia, ainda um fenômeno não de todo controlado, traga novidades não agradáveis e que precisemos reestruturar a força de trabalho, reestruturar a alocação de recursos para fazer frente a um recrudescimento da pandemia. Né? Certamente o teto de gasto ele vai representar uma limitação, né? Vai impor a necessidade de uma revisão. Né? Então, nesse sentido, podemos fazer essa leitura lá. Representa, sim, mais um ponto de veto, por assim dizer, a recomposições tanto inflacionárias quanto reestruturação de carreiras. A entidade que tu presides, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social, é pública. Eu sempre saliento isso, porque previdência privada tem bastante, mas não é para a grande maioria do cidadão brasileiro, né? A União Gaúcha soltou uma nota e eu gostaria que tu comentasse o que diz essa nota, qual é a posição oficial da União Gaúcha, que representa quantas entidades? 26 entidades. 26 entidades servidores. O que diz a nota da União Gaúcha? Em essência, Lac, a nota alerta para este aspecto da PLC 378, que parte da receita arrecadada da sociedade não vai ser mais oferecida para orçamento e, portanto, não mais para prestação de serviço. Né? Ela também destaca, faz uma abordagem em especial sobre a questão do IP Saúde, que se encontra em situação crítica. Né? O IP Saúde, os seus insumos, o seu serviço, ele obedece uma inflação da área da saúde, portanto superior ao IPCA, e há 7 anos, como não há recomposição inflacionária de servidores públicos, as receitas do IP Saúde estão decaindo a mais de 47%. Né? Então tem um efeito tesoura aqui, a receita cai, a despesa sobe,
e se torna insustentável, né? Nós recebemos cotidianamente relatos de segurados que não conseguem médicos, que são cobrados no particular, né? Então, alertamos para a sustentabilidade do Instituto e que essas pessoas desamparadas, né, pelo Instituto vão recair sobre o sistema público de saúde. Nós estamos falando de 1 milhão de segurados, né, imaginemos 1 milhão de segurados caindo no sistema único de saúde. É o maior plano de saúde do Estado, o IP, né? Exatamente, maior plano de saúde. Imagina ele sobrecarregando o sistema de saúde universal, né, e perdendo a possibilidade contributiva, né, que essa massa de segurados tem. Então nós alertamos para isso, nos posicionamos contrários à lei, esse PLC 378, contextualizando ele de que é um ato preparatório para adesão ao regime de recuperação fiscal, e pedimos, na ocasião, que não fosse a votação, né, que fosse retirado e ampliasse o debate, né, para que pudéssemos encaminhar questões como essa que estamos tratando aqui, LAC, né, para assegurar um compromisso do Estado para que justamente uma lei que se diz de austeridade fiscal cumpra suas funções, obedeça às inflações específicas de cada setor e que coloque limites na reestruturação de juros e amortização da dívida, para que não fique este valor ilimitado, podendo ser constantemente renegociado, independentemente de qualquer parâmetro comumente acordado para a sua adequação. Aliás, o IP sempre esteve na mira das grandes empresas de saúde do Brasil, né, que querem essa massa humana para os seus planos privados, né? E a fragilização do IP Saúde pode possibilitar isso, né? Alguma massa de trabalhadores se deslocar do IP e aí fragilizando mais ainda o projeto público de saúde, né? É verdade, Lac. Grosso modo, isso fica muito evidente quando a gente se depara com o cotidiano do IP Saúde, de que nós temos uma medicina hoje voltada para a doença e não para a cura, né? Então, há uma série de medidas de gestão que podem ser lançadas no IP Saúde, como ampliar a atenção à medicina preventiva, né? Como fazer próprio levantamento das principais necessidades de saúde junto à massa de segurados, né? E para que a gente possa tratar com gestão, né, dado que já temos a limitação de recursos. Mas a pauta não avança nesse sentido se nós não temos a qualificação de servidores públicos, se nós não temos a contratação de servidores públicos, por exemplo, né? Portanto, medicina, a bem da verdade, é algo custoso e é algo que demanda mão de obra intensa e qualificada. Ela é cara, de fato, a medicina, mas mais caro ainda é não fazer uma medicina que tenha a vida, né, como cuidado, né? O que nós temos observado de fato, esse assédio, muitas vezes, de operadores do setor privado, mas esse assédio para uma medicina que cuida da doença. Então, é aquela medicina que mercantiliza a vida, né? É o sujeito que vai, aqui fazendo uma comparação um tanto quanto grosseira, assim como no popular nós temos o advogado de porta de cadeia, né? Nós também temos o serviço de prestação médica, que é porta de UTI, né? Aquele assédio que é feito para o sujeito que está numa condição vulnerável, e aí se vende soluções caras, rentáveis do ponto de vista mercadológico, mas que não trabalha com a ideia de prevenção, né, que não trabalha com a ideia de se antecipar aos gastos de saúde. E é isso que o IP Saúde depende, e de fato, novamente, retornamos ao teto do gasto, por limitar gasto com o pessoal, pode estar inviabilizando esse tipo de gestão, inclusive. Sim, essa é uma pauta que o nosso programa vai se debruçar daqui a algumas semanas para discutir a existência de um plano
diabólico, vamos chamar assim, para atingir o IP Saúde e fragilizá-lo. E ele é uma necessidade, o IP Saúde, toda a prova, né, para o serviço e os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Mas nós gostaríamos de agradecer muito a presença aqui no nosso programa do Felipe Leiria, que é presidente da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, e também do Sindicato dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui no programa e até uma próxima vez. Muito obrigado, Lac. Uma satisfação ter compartilhado contigo esse debate aqui e transmito aí os cumprimentos aos espectadores da TV Urbana. Um fraterno abraço aí a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Que nos acompanhou até aqui e na semana que vem nós voltamos com mais um programa Sindicato em Ação. Até lá. Valeu, Felipe. Grande abraço. Valeu. Um abraço para os dois, Felipe. Para os dois, Felipe. Um abração. Valeu. Tchau. Tchau.